Deus se refere a todas as vezes que Deus falou diretamente com o homem, como por exemplo, Abraão, Adão, Moisés, Isaac, Jacó. Mas ela se refere também todas as vezes que um profeta de Deus falou. Aí conhecemos as expressões, por exemplo, veio a mim a palavra do Senhor, ou outras expressões utilizadas pelos profetas. E principalmente também pela boca de Jesus, que é a palavra viva. E ainda pelos apóstolos e discípulos de Jesus. A palavra de Deus, ela é viva, por isso ela continua sendo falada, continua sendo operante. Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 9, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler. O próprio Deus fala a respeito da palavra que sai da boca dele, o que significa e como ele explica a palavra e as características e o propósito dessa palavra. Diz assim a palavra de Deus, em Isaías 55, verso 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Veja bem, Deus é um Deus tão tremendo e maravilhoso que Ele cuida para que nós possamos compreender. Nós não temos a dimensão exata e nem aproximada do que é exatamente o pensamento de Deus e os caminhos de Deus. Tudo que conhecemos ainda é pouco. Mas para que nós nos aproximemos disso, Ele nos dá uma dimensão. Se a gente se perguntar qual é a distância correta entre a terra e os céus, veja bem, no plural, não é céu, é os céus. Qual seria essa dimensão? Qual seria essa distância? O que nós sabemos é que é algo muito grande, muito superior, e talvez nós nem conseguimos entender essa profundidade ou essa distância. Então os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos e os seus caminhos não são iguais aos nossos. Muitas vezes, quando oramos e damos a Deus uma direção de como Ele deve fazer as coisas. E aí, mal a gente se lembra que os pensamentos dele é diferente e os caminhos dele também é muito diferente dos nossos. Quando Jesus orou a oração do Pai Nosso, se a gente prestar atenção, Jesus, Ele direciona para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu, que Deus nos livre, que Deus nos guarde. E a única vez que Jesus faz uma comparação entre as coisas que acontecem aqui na terra e em comparação com nós mesmos, é quando Ele fala: perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. De mais a mais, todo o direcionamento da oração de Cristo Jesus está centrado na vontade de Deus. Amém? Então, nós não podemos limitar as nossas orações no nosso pensamento, no nosso direcionamento, porque nós estamos sendo ingênuos até, porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu possa pensar ou do que eu possa pedir. E a Bíblia está cheia de exemplos onde Deus agiu de forma estrondosa, maravilhosa, muito diferente das leis humanas ou até mesmo da natureza. Nós vamos refletir um pouco sobre essa questão. E Deus continua fazendo uma comparação entre a palavra dele e as coisas que nós vemos e compreendemos. Ele diz assim, lá no verso 10: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regar a terra, e fazem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para a qual a enviei. Veja bem, a chuva e a neve são celestiais, é um milagre de Deus, não tem a intervenção do homem, ela vem de Deus. E ela tem um propósito, mas antes de cumprir seu propósito, ela tem um caminho.
parte, quando ela cai na superfície terrestre, parte ela evapora, parte ela escoa e parte infiltra. Ele vai. E essa parte, principalmente essa parte que infiltra e também a que escoa, ela vai regar a terra. Se a infiltração não ocorre no lugar, mas ela vai escoar, ela vai regar essa terra em outro lugar. Veja bem, ela infiltra. E a infiltração, ela molha toda essa terra e prepara essa terra para fazer o quê? Brotar. Brotar significa vida, significa um milagre, significa um rompimento, significa algo tremendo e maravilhoso. Todas as vezes que alguma coisa nasce, todas as vezes que uma semente transforma numa planta, isso é um grande milagre de Deus. E é isso que Deus está falando, ela é regada. E essa terra, a partir do momento que ela é regada, ela vai brotar e depois florescer. Florescer é o processo anterior à frutificação. É necessário que haja florescimento para que haja também a semente ou a semeadura e o fruto. E normalmente, quando o florescimento ele é abundante, significa provavelmente que nós vamos ter uma colheita maravilhosa, se tudo correr bem. E aí ele fala aqui, brotar e florescer. Isso é um processo, é um caminho, leva tempo. Algumas plantas, elas crescem rapidamente, outras de forma um pouco mais lenta, mas todas elas têm um propósito de crescer e frutificar. E aí, a partir do momento que ela floresce, ela vai então produzir semente. Isso não é o fim, a produção da semente. Esse não é o propósito ainda de Deus, a produção da semente. Mas sim que essa semente seja semeada e forneça pão para os famintos, aqueles que comem. Há uma necessidade, então, a princípio, de semear, de levar essa palavra em outros lugares, para outros lugares, e há uma necessidade de se alimentar dessa palavra, comer dessa palavra. E ainda que ela exista, se eu não lançar a mão e comer e me alimentar dela, ela não vai cumprir o propósito para qual ela foi destinada. Deus, fazendo essa comparação, ele diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo. Primeiramente, existe um desejo no coração do Pai, de todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ou então ouvimos a palavra de Deus. Existe um propósito, existe um desejo, e à medida que essa palavra penetra no nosso coração e produz o fruto, ela está cumprindo o propósito para o qual Deus a enviou. Amém? Cristo, sabendo disso, se apropriando dessa palavra, em Mateus capítulo 4, quando ele é levado para o deserto para ser tentado, ele sente fome. E aí Satanás diz assim para ele, capítulo 4, verso 3: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra foi escrita em Deuteronômio, capítulo 8, no verso 3, que se refere ao maná que Deus enviou. O maná é algo celestial. Não existe nada na natureza humana, nas leis naturais, que fazem, que tem intervenção alguma. O maná veio de Deus, alimentou o povo somente porque foi da vontade de Deus. O maná é um milagre e não tem nenhuma intervenção humana. Dessa mesma forma, a palavra de Deus ocorre e se cumpre na nossa vida, pela vontade de Deus, pelo propósito de Deus para qual ela foi enviada. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos ter essa palavra em nós para que ela possa produzir frutos. Existem várias características e vários textos da palavra de Deus que diz respeito às características, vamos dizer assim, da palavra de Deus, que ela é poderosa,
que ela é tremenda, que ela nos aproxima de Deus. E existe um versículo muito conhecido que diz assim, em Hebreus capítulo 4, no versos 12, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Nós vamos ler esse versículo. Capítulo 4, Hebreus 4, versículo 12. Diz assim, pois a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Se eu perguntar qual é o contexto desses versos aqui, 12 e 13, o autor de Hebreus, provavelmente Paulo, ele escreve, mas tem um contexto disso. E qual é esse contexto? Se a gente volta em Hebreus capítulo 1, que é o começo da carta aos Hebreus, aí o que a gente tem lá? Vamos ler, Hebreus 1:1. O que o autor está dizendo? Ele diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplandor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Esse texto de Hebreus, ele exalta a Cristo Jesus. Ele diz que Cristo Jesus é o Senhor, que por meio dele foi feito todas as coisas, e ele, pelo poder da sua palavra, sustenta todas as coisas. Está de acordo com o capítulo 1 de João 1:1. Vamos voltar um pouco alguns livros, e aí a gente tem João 1, verso 1. É também bastante conhecido porque diz em João, minha Bíblia não tem marcador, então tem que ter paciência. João 1 diz lá assim: no princípio era aquele que é a palavra. E esse palavra está escrito em letra maiúscula e diz respeito a Cristo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Existe às vezes uma grande dificuldade de compreender que Jesus é Deus, ele é Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida e estava a luz dos homens. Esses versos estão de acordo com Hebreus. Hebreus começa a carta falando sobre esse Deus poderoso, que fez todas as coisas e que sustenta todas as coisas. Continuando, no capítulo 2, o autor ele vai chamar a atenção para que as pessoas, aí sobretudo a igreja, não seja negligente com relação àquilo que ela tem aprendido. Cristo é Deus, Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador. E ele continua, e aí no capítulo 3, ele vai comparar Cristo Jesus com Moisés, principalmente porque ele está falando aos judeus aqui, o qual tinha Moisés como uma figura extremamente importante e as leis muito importantes. E aí ele faz uma comparação e ele exalta Cristo muito acima das leis pregadas por Moisés. E diz assim, olha, assim como, veja bem, não é nem Moisés, mas como Josué não ainda encaminhou o povo a um descanso, ainda existe um descanso para aqueles que creem, para aqueles que são filhos da graça, a saber, aqueles que creem em Jesus. Jesus é o nosso descanso. E ele fala assim, olha,
Se esforcem para entrar no descanso do Senhor. Se esforcem para isso. Não permita que a mente de vocês leve vocês ao engano e vocês se separem de Deus por causa disso. E aí então vem o verso 12 que diz: a palavra de Deus, ela é viva. Ou seja, ela é operante, ela continua operando e ela é eficaz. Por que ela é eficaz? Porque ela faz aquilo que apraz ao Senhor. E ela é mais afiada. Não adianta nós fazermos ou sermos religiosos, ou então termos postura ou cara de piedoso, porque a palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, ela mesmo nos mostra aquilo que nós somos. Ela mesmo penetra profundamente, onde muitas vezes nem os nossos pensamentos penetraram, mas ela penetra e ela mostra para mim e mostra para você aquilo que existe, quais são as intenções do nosso coração. Por isso, e também por isso, não podemos ficar longe da palavra de Deus. Se nós deixarmos de ler a palavra de Deus, se nós deixarmos de ouvir a palavra de Deus, logo vamos nos achar quase que perfeitos. Porque não existe aquele ou aquela que vai vasculhar a intenção do nosso coração. É por isso que ela penetra no mais profundo do nosso ser, separa tudo que é da alma, tudo que é do espírito. E aí, se eu sou ou tenho religiosidade, ela vai me mostrar. Se eu tenho ou não orgulho, essa palavra vai me mostrar. Se eu sou ou não prepotente, essa palavra vai me mostrar. É ela que faz isso. É a palavra de Deus que vai fazer isso. E nada, diz lá no verso 13, nada, em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. O salmista fala isso. Para onde irei? Onde eu vou ocultar? Se eu vou para o alto, o Senhor está. Se eu vou para o abismo, também tu estás lá. É impossível. Eu posso esconder de mim mesmo, mas não posso esconder do Deus vivo e também não posso esconder da palavra de Deus. É por isso que muitos não se aproximam da palavra de Deus, mas se aproximam de palavras de homens que são vãs, que até enaltece ou só enaltece o próprio homem, mas a palavra de Deus não faz isso. Essa palavra em Hebreus, ela vai mexer com o nosso coração, com a nossa mente. O que é que está dentro do teu coração, dentro do meu coração? Nada está oculto a Deus. Eu posso não perceber, mas Deus sabe todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, portanto Ele sabe. Jesus, Ele diz assim, olha, em João capítulo 15, se essa palavra, nós vamos ler, mas Ele diz assim, ó, se essa palavra não estiver em vós, o que será que acontece? João capítulo 15, no verso 5, ele diz assim, ó, ele começa dizendo assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Está no singular, muito fruto, que é muito importante. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca, é cortado. Se Jesus não estiver em nós, nós somos como um ramo que é cortado e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Porém, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, as minhas palavras permanecerem em vós, aí sim, vocês podem pedir o que vocês quiserem no nome dele e lhe será concedido. Diz assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês derem muito frutos, e assim serão meus discípulos. O Pai é glorificado quando nós frutificamos, quando nós damos fruto, e aí sim nós podemos ser chamados de discípulos de Jesus. Existe um livro muito legal, acho que a palavra correta não é essa, mas muito edificante, que foi escrito em 1660. É um livro muito conhecido pelos cristãos que chama-se O Peregrino.
O Peregrino é um livro que conta a trajetória de um cristão, que não é tão simples quanto a gente pensa às vezes que é. Inicialmente, o cristão morava numa cidade que chamava Cidade da Destruição. E ele lia um livro, que é a Bíblia, e lá ele entende que a cidade vai ser destruída. E ele logo quer sair daquela cidade. Junto com essa condição da cidade ser destruída, ele começa a perceber e a sentir que ele tem um peso muito grande nas costas do qual ele carrega. E aquilo começa a angustiar esse peregrino e ele comenta com a sua família que ele está mal, que ele tem um peso muito grande nas costas e que ele quer se livrar daquilo. No começo a família se compadece dele, achando que ele está meio louco, mas aquilo persiste. E a ideia de ficar livre daquele peso e de buscar uma solução para a situação dele cresce no seu coração. Ao ponto dele romper com a sua família e ele sai para peregrinar. Quando ele está caminhando, ele encontra um personagem chamado Evangelista. E o Evangelista tem um diálogo com ele que ele fala assim: bom, mas se você está tão mal, sua vida está tão mal, por que você não morre? Por que você não quer morrer? Ele fala assim: porque eu tenho convicção que se eu morrer, esse peso que está nas minhas costas vai me afundar além da sepultura e eu vou para o inferno. Temos noção disso? Vai além da sepultura e eu vou para o inferno. E aí o evangelista aconselha este homem, o cristão, e diz para ele assim: existe uma forma. Você precisa ir seguir o caminho estreito e chegar na porta estreita, e lá você vai ser ministrado e vai entender todas as coisas. E esse peregrino continua sua caminhada. Quando ele está caminhando, vem dois amigos dele lá da Cidade da Destruição e fala assim: nós vamos te acompanhar. Ele fica contente a princípio. O nome de um era Obstinado e o outro era Flexível. O Obstinado, logo quando ele começa a falar sobre a Bíblia, logo ele fica enjoado e fala: não serve para mim essa caminhada, eu vou voltar para a minha cidade. Enquanto que o Flexível não, fala assim: olha, eu quero saber mais, vamos caminhar junto e eu vou com você. E eles caminham. O cristão se descuida e quando de repente ele cai num pântano. E eles começam a se debater, vem a dificuldade, ao pântano do desânimo. Ele começa a querer sair de lá e com dificuldade o Flexível sai e fala assim: foi esse o caminho que você me prometeu? É isso que tinha lá que você está procurando? Eu não quero isso para minha vida. Eu vou voltar. E volta para a Cidade da Destruição. Mas aparece uma personagem chamada Auxílio, que estende a mão, tira o cristão do pântano, do desânimo, e ele coloca ele em pé. E aí ele continua a caminhada. Durante a caminhada ele vai encontrar muitas pessoas, situações, enfim. Mas uma das situações que nós precisamos sempre nos lembrar é essa que eu vou contar para vocês. Tem um momento que ele está no caminho e ele encontra um muro. E nesse muro tem uma fogueira. E tem um homem jogando água nessa fogueira, mas a fogueira não se apaga. E aí ele conversando com o intérprete que está junto dele, fala assim: vem aqui que eu vou te explicar o que está acontecendo. Você vê essa fogueira cuja água não pode apagar esse fogo? Sim. Esse que tenta apagar o fogo é o diabo. Ele tenta apagar aquilo que foi colocado no coração dos cristãos. Agora venha ver atrás do muro. Atrás do muro tinha um homem com um cântaro cheio de azeite que fazia jorrar esse cântaro na fogueira, mas estava atrás do muro. E ele falou assim: esse que está com cântaro, que está com óleo, o óleo é a graça. Então esse é Jesus, que faz sempre com que haja óleo no coração dos cristãos, para que a graça dele não seja terminada, não acabe. E para que esse muro? O muro é para que vocês entendam, ou você entenda, que todas as vezes que um cristão passa por dificuldades, ele não consegue
a graça de Deus operando nos nossos corações. Amém? Para que nós possamos compreender a palavra de Deus, para que ela seja o centro da nossa vida, para que nós possamos viver. Nós precisamos de graça. Sem graça nós não conseguimos. É impossível nos livrar dos pecados sem a graça de Deus. É impossível reconhecer aquilo que nós somos sem a graça de Deus. A graça de Deus precisa operar em nós. Porque se nós fazemos as coisas com a nossa força, nós vamos ter a impressão que não precisamos de Deus. Mas a graça de Deus opera de uma forma tremenda, maravilhosa, graciosa. E quando você vê, você obteve aquilo que você queria. Não foi por força, não foi por violência, mas foi pelo Espírito de Deus, pela graça que opera através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus tem muitas promessas, são várias as promessas. Mas se nós não lermos a palavra, se não ouvirmos a palavra de Deus, como é que nós vamos resistir no dia mau? Baseado em quê? Na minha ou na sua força, ou baseado na palavra de Deus? Precisamos conhecer a palavra de Deus. Somente em Apocalipse existem 7 bem-aventuranças. Quantas nós conhecemos? Vamos falar um pouco sobre essa bem-aventurança de Deus. Apocalipse, capítulo 1. Está escrito assim na palavra de Deus. 1, verso 3. A primeira bem-aventurança. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Primeira bem-aventurança. Nós somos felizes, abençoados quando nós lemos a palavra da profecia. Especificamente agora ele está falando do livro de Apocalipse. E felizes aqueles que ouvem, mas a gente precisa ouvir, precisa guardar essa palavra. Guardar essa palavra. Guardar não significa colocar lá no fundo da nossa mente. Guardar significa viver, colocar em prática, lembrar dessa palavra, trazer à memória aquilo que nos traz esperança o tempo todo, quando nós estamos em luta, quando nós não estamos, ou quando algum está em luta. Precisamos guardar essa palavra, viver essa palavra. No capítulo 14. Capítulo 14, versos 12 e 13. Uma segunda bem-aventurança. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiel a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor, e agora, de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. O contexto desses versículos está no momento da grande tribulação e dos santos que são perseverantes na grande tribulação, e eles morrem, e eles são felizes porque eles vão encontrar descanso. No capítulo 16, logo ali em seguida, no verso 15, está escrito assim: Jesus dizendo: eis que vem como ladrão. Nós conhecemos bastante porque Mateus também se refere a essa palavra. Feliz aquele que permanece vigilante, aquele e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Ele, ainda falando, ele falou assim: ninguém sabe a hora que Jesus virá, por isso ele vai vir de forma repentina. E se nós não estivermos vestidos, nós seremos expostos e a nossa vergonha será exposta. Portanto, nós precisamos vigiar e
conservar conosco as vestes que nós recebemos de Cristo Jesus quando nós o aceitamos como Senhor, como Salvador. Uma veste que é santa e é respingada do sangue do Cordeiro. Tem o sangue do Cordeiro. 19. Vamos para a quarta bem-aventurança. 19, 7 a 9. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Um pouco antes, no 7, ele diz assim, ó: alegre-se, regozije-se, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Deus está falando aqui do encontro da igreja com o Cordeiro. A igreja com o Cordeiro. E ele diz o seguinte, que o linho, as vestes da igreja, são os atos justos do santo. Precisamos, como igreja, ser santas, justos, para que nós possamos estar entre a roupagem que vai vestir a igreja na boda do Cordeiro. E aí então, felizes aqueles que forem convidados para essa boda, porque muitos não serão convidados, porque os atos de justiça não lhes serão computados. No 20, no próximo, no 20, versículo 6, uma outra bem-aventurança que diz assim, ó: felizes santos são os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Ele está falando aqui, depois da grande tribulação, aí Jesus vai voltar e vai reinar 1000 anos com os que foram mortos. E ele está falando assim, felizes aqueles que foram mortos e participaram da primeira ressurreição, porque eles não participarão da segunda morte. Não existe segunda morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, cabe a nós santos morrermos uma única vez, mas cabe àqueles que serão julgados e condenados a morrer uma outra vez. E aí, quando a palavra de Deus lá em Hebreus diz que ela é eficaz para a salvação, mas ela é eficaz para a condenação também. Por isso a espada de Deus cruz. Precisamos ter consciência do que temos vivido, do que temos feito. Finalmente, no 22:7, a sexta bem-aventurança, diz lá assim, ó: Jesus vem em breve, eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Se repete a mesma bem-aventurança do começo do livro. É tão importante guardar a palavra, as palavras dessa profecia, que Jesus se refere a elas somente nesse livro por 2 vezes, no começo e no final. Quanto nós sabemos do que está escrito no livro de Apocalipse? Quanto nós sabemos daquilo que está reservado e preparado para nós? Quanto nós sabemos como vamos resistir ao diabo com as tentações? Felizes aquele que guarda a palavra deste livro. Finalmente, a última bem-aventurança, 22:14. Vamos ler até o 17. Diz lá: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem.
Quem tiver sede, venha, e quem quiser beber, de graça da água da vida. E finalmente, Jesus diz o seguinte: aquele que dá testemunho, no versos 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. O testemunho que nós temos aqui é do próprio Cristo. Ele diz: sim, venho em breve. Amém? Venha, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. É a última palavra escrita, ou as últimas palavras escritas no livro da vida. E a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Seja assim, seja confirmado. Sem graça é impossível viver o Evangelho. Sem graça é impossível guardar as palavras dessa profecia. Sem graça é impossível resistir às tentações. Muitas vezes nós passamos por grandes dificuldades e sentimos como se nós estivéssemos sozinhos. Lembre-se que quando estamos passando por dificuldade, o próprio Jesus está derramando de forma abundante o óleo da graça, o óleo que faz com que o fogo de Deus, o Espírito Santo dele seja alimentado em nós. E quando a gente percebe a situação, ela começa a ter um caminho, a ter uma luz, e você passou por ela. E se a gente perguntar, foi exatamente como você planejou, como você orou? Normalmente não foi. Porque Deus é maravilhoso, é um Deus ilimitado. O poder dele é impossível ser medido. Ele faz coisas que nosso pensamento não pode compreender, mas ele faz. Ele faz, como a gente cantou anteriormente, no louvor, os cegos veem, os coxos andar sobre as águas. Nós precisamos trazer isso na nossa vida. Isso não foi escrito para alguns, isso foi escrito para a igreja. E a igreja precisa acordar, a igreja precisa viver os valores de Cristo Jesus, para ela se manter acordada, viva, edificada, santa, separada. Porque senão nós, inclusive eu, nos acomodando, principalmente eu, com as coisas do mundo, é muito fácil se amoldar e se acomodar com as coisas do mundo, porque elas nos interessam muitas vezes, e isso traz uma grande separação. Eu não consigo perceber a motivação do meu coração. Acho que existe vários tipos de tristeza, mas uma grande tristeza que opera no nosso coração é quando nós olhamos para a nossa caminhada e olhamos às vezes para trás, e ao invés de estarmos mais à frente, parece que nós estamos mais atrás do que alguns anos atrás. O que diz a palavra de Deus? Quando nós caímos, para nós prestarmos atenção onde foi que caímos, e voltarmos e caminharmos só pela graça. É como se fosse um ninho, né, que vai formando o nosso coração. Nós nem sabemos o começo dele, mas é a palavra de Deus que diz isso. Então, a minha oração, igreja, é para que Deus encha a igreja, e principalmente a minha vida, porque eu preciso muito da graça do Senhor para reconhecer os meus pecados, para poder mudar e ser transformada dia após dia no Senhor, para viver de forma correta como igreja, como corpo, como participantes do mesmo corpo de Cristo. Muitas vezes nós nos afastamos dos nossos irmãos, achando que ele não tem nada a ver com a nossa vida. É um grande engano. Essa figura daquele que auxilia, daquele que tira do pântano, daquele que anda uma milha, é sempre um irmão da igreja, dirigido, guiado pelo Espírito Santo. Precisamos entender, somos um corpo. Não podemos andar segundo o nosso pensamento, segundo aquilo que eu me propus no meu coração. Não. A igreja que serve para mim é assim. O meu jeito de viver o Evangelho vai ser assim. Não é assim que está escrito. Não é assim que deve ser. E nada está oculto aos olhos daquele que criou e que mantém
vida e no mundo e todas as coisas. Amém? Que essa palavra possa nos edificar, que ela possa nos encorajar a perceber exatamente as nossas atitudes e poder voltar para que Deus, para que Cristo Jesus seja o centro da nossa vida, seja o centro do nosso querer, seja a razão da nossa vida. Se você se lembrar do dia que você se converteu ou da época que você se converteu, quando você teve o primeiro amor por Cristo Jesus, nada era mais importante do que conhecer a palavra de Deus, do que ler a palavra de Deus, do que estar com os irmãos, do que estar na igreja. É um privilégio estarmos reunidos, mas existem momentos na nossa caminhada que parece que é uma canseira, que é uma fadiga, e aí nós trocamos aquilo que é concernente a nós, estarmos em comunhão com o nosso descanso semanal, com uma dormidinha mais prolongada, com um sábado mais esticadinho, e aí o ninho vai sendo formado. E eu falo isso primeiramente para mim, porque Deus ministrou primeiramente a mim. Então eu peço que a graça de Cristo Jesus opere de forma tremenda, grandiosa em mim, para que eu também possa andar com uma igreja que é santa, que é separada, que é o motivo de tudo, porque tudo foi criado por Ele, para Ele e por meio dele.